A sede do Mossad, em Tel Aviv, nunca aparecia em cartões postais. O complexo na região de Glilot operava sob camadas de segurança que tornavam sua existência uma afirmação sussurrada, nunca proclamada. Ali, decisões eram tomadas com base em inteligência coletada em dezenas de países, processada por analistas que raramente viam luz do dia durante expedientes que não respeitavam fusos horários. David Barnea assumira a direção em junho de 2021, sucedendo Yossi Cohen. Sua trajetória fora marcada por operações que nunca receberam confirmação oficial, mas cujos resultados alteraram equilíbrios de poder. Barnea entendia que o valor do Mossad estava em intervenções precisas que mudavam trajetórias sem criar explosões midiáticas desnecessárias. A doutrina evoluíra desde Meir Amit e Isser Harel. Não se tratava apenas de prevenir ataques iminentes, mas de desarticular redes antes que se consolidassem. Isso significava identificar não executores, mas articuladores. Aqueles que conectavam financiamento, logística e ideologia. O Hamas transformara-se significativamente desde 1987. Havia o Hamas político em Gaza, o Hamas militar nas brigadas Izz ad-Din al-Qassam e algo menos visível, a rede externa que mantinha a organização financiada e conectada regionalmente. Essa rede operava no Líbano, Síria, Catar e Turquia. Saleh al-Aruri era central nessa arquitetura. Nascido em 1966 na vila de Aroura, próxima a Ramallah, fora detido por Israel nos anos 1990 e início dos 2000. Após libertação em 2010, estabeleceu-se externamente. Síria, depois Turquia, finalmente Líbano. Seu papel evoluíra de operacional para estratégico. Não planejava ataques específicos, mas construía infraestrutura que os tornava possíveis. Em Beirute, al-Aruri operava em território complexo. O Líbano abrigava o Hezbollah, aliado do Hamas e Irã. A presença palestina era antiga, remontando aos campos após 1948 e 1967. Al-Aruri transitava nesse ecossistema com desenvoltura, mantendo escritórios discretos e canais de comunicação transfronteiriços. Para o Mossad, representava problema específico. Não era alvo cuja neutralização impediria ataque iminente, mas nó cuja remoção forçaria reorganizações e criaria desconfianças. A decisão de agir nunca era apenas técnica. Envolvia avaliações políticas sobre timing, localização e consequências. O Gabinete de Segurança israelense tinha protocolos rigorosos. O primeiro-ministro precisava estar informado. O ministro da Defesa deveria aprovar. O chefe do Shin Bet e comandante das forças de defesa eram consultados quando operações envolviam riscos de escalada. Cada camada adicionava escrutínio, mas também diluía responsabilidade. Em dezembro de 2023, essas camadas convergiram. Inteligência sobre localizações e rotinas estava consolidada. Janelas de oportunidade identificadas. Riscos calculados e considerados aceitáveis. A ordem não foi transmitida por escrito. Nunca era. Beirute continuava sua rotina. Darrié, bastião do Hezbollah no sul, mantinha mercados movimentados e apartamentos onde famílias viviam. Em um desses edifícios, al-Aruri mantinha escritório para reuniões. Não era segredo para quem precisava saber. No início de janeiro de 2024, a temperatura estava amena. Notícias internacionais focavam outros conflitos. O Oriente Médio era mosaico de tensões que raramente explodiam simultaneamente. Ninguém esperava que aquela primeira semana marcasse ponto de inflexão silencioso. A operação em Beirute, na noite de 2 de janeiro de 2024, não começou naquele dia. Preparação remontava a meses de vigilância, cruzamento de sinais eletrônicos com inteligência humana, mapeamento de rotinas. O Mossad operava com filosofia de acumulação. Cada fragmento arquivado, cada movimento registrado. Quando chegava o momento, não havia improvisação.
O método escolhido precisava atender critérios específicos. Precisão absoluta para evitar vítimas não intencionadas. Velocidade para impedir reação. E ambiguidade suficiente para não forçar respostas imediatas de atores regionais. Israel raramente confirmava operações externas. A ausência de reivindicação não era fraqueza, mas ferramenta estratégica. Fontes no Líbano relataram explosão em edifício no sul de Beirute por volta das 17h. Não houve desabamento estrutural nem incêndio propagado. A ação foi contida, cirúrgica. Equipes de emergência encontraram um apartamento específico devastado. Al-Arouri estava entre aqueles que não sobreviveram. Confirmação veio rapidamente. O Hamas emitiu comunicado reconhecendo a perda. Jihad Islâmica fez o mesmo para 2 membros presentes. Declarações seguiram roteiro. Denúncia, promessas de retaliação, apelos à unidade. Por trás da retórica, lideranças iniciaram cálculos sobre significado operacional. O Hezbollah reagiu com declarações medidas. Hassan Nasrallah classificou como violação de soberania libanesa e ameaça a acordos tácitos. Mas não houve mobilização imediata. Linguagem era de advertência, não ação. Mesmo organizações comprometidas com confronto operavam dentro de lógicas de custo-benefício. O governo libanês, frágil e dividido, emitiu protesto formal. ONU foi notificada. Mas condenações diplomáticas raramente alteravam realidades no terreno. O Líbano não tinha capacidade de confrontar Israel militarmente. Reação internacional seguiu linhas previsíveis. Estados Unidos não comentaram diretamente. França e Europa pediram contenção. Rússia condenou o terrorismo estatal. Irã prometeu consequências sem especificar. Cada ator precisava dizer algo para audiências domésticas, mas ninguém queria escalar além de limites controláveis. Dentro do Mossad, a operação foi avaliada como bem-sucedida. Alvo neutralizado, sem danos colaterais significativos. Mensagem transmitida: não havia santuário geográfico. Reação regional permaneceu gerenciável. Nenhuma guerra ampla deflagrada. Mas sucesso operacional não era vitória estratégica. David Barnea sabia. Cada ação gerava reações. Cada neutralização criava vácuos preenchidos por lideranças às vezes mais radicais. Guerra de inteligência não tinha fim. Apenas capítulos sucessivos. Analistas monitoraram comunicações internas do Hamas. Reuniões de emergência convocadas. Protocolos revisados. Desconfianças emergiram. Quem fornecera informações? Como localização fora obtida? Essas perguntas corroíam organizações por dentro. Al-Arouri seria substituído. Alguém assumiria funções de articulação externa, manutenção de alianças, coordenação logística. Mas levaria tempo. Operações atrasadas, planos revisados, confiança reconstruída lentamente. Para Israel, era suficiente. Não eliminação definitiva, mas degradação constante de capacidades inimigas. A história das operações externas do Mossad remontava às origens de Israel e percepção fundacional. Sobrevivência dependia de inteligência superior. Em território pequeno, cercado por nações hostis, vantagem estratégica vinha de conhecimento e antecipação. A doutrina ganhou forma nos anos 1960, 1970, sob Meir Amit e Zvi Zamir. O sequestro de Adolf Eichmann, em Buenos Aires, em 1960, estabeleceu precedente. Israel agiria além de fronteiras quando necessário. A Operação Ira de Deus, após massacre de Munique em 1972, consolidou política de perseguir responsáveis onde estivessem. Al-Arouri inseria-se em tradição longa. Em 2010, Mahmoud al-Mabhouh foi neutralizado em Dubai em operação com dezenas de agentes usando identidades falsas. Em 2012, Ahmed Jabari foi atingido em Gaza. Em 2016, Mohamed Zawahri foi eliminado em Damasco.
A lista era extensa, raramente completa. O que tornava operações possíveis era a infraestrutura de inteligência construída em décadas. O Mossad mantinha redes de informantes em praticamente todos os países do Oriente Médio. Recrutados por ideologia, dinheiro, coerção, essas redes forneciam informações granulares, onde alvos dormiam, que rotas usavam, quem visitavam. Tecnologicamente, Israel investira em vigilância e intervenção remotas. Drones invisíveis mapeavam movimentos em tempo real. Sistemas interceptavam comunicações criptografadas. Métodos variavam. Explosivos precisos, mísseis guiados, dispositivos remotos. Escolha dependia de contexto e atribuição desejada. Juridicamente, Israel justificava através de autodefesa preventiva. Quando o Estado enfrenta ameaças existenciais, não pode esperar ataques se concretizarem. Citavam precedentes como o ataque de 1967 ou o bombardeio de Osirak em 1981. Ação antecipada evitara catástrofes maiores. Críticos internacionais questionavam. Assassinatos violavam soberania, estabeleciam precedentes perigosos, causavam vítimas civis. Relatores da ONU condenaram repetidamente como violações do direito à vida. Mas Israel operava onde normas tinham aplicação seletiva. Estados Unidos e Rússia também realizavam operações extrajudiciais. Programa de drones americano resultara em milhares de eliminações. Se toleradas quando feitas por grandes potências, Israel calculava que suas ações sofreriam críticas sem consequências concretas. Sistema internacional funcionava por hierarquias de poder, não apenas leis. Estados fortes agiam com margem que fracos não possuíam. Israel, com arsenal nuclear não declarado, economia avançada e aliança com Washington, operava com essa margem. Países como Líbano não tinham capacidade de resposta. Neutralização de Al-Arouri foi mais um episódio no padrão. Mossad identificara alvo valioso, inteligência obtida, aprovação concedida, método selecionado, operação executada, reações monitoradas. A atenção voltava-se para próximo alvo. David Barnea não apresentava ações como soluções finais. Descrevia como gestão de ameaças, degradação de capacidades, imposição de custos. Objetivo não era vitória definitiva, provada inatingível. Era manter Israel seguro enquanto inimigos permanecessem desorganizados demais para causar dano catastrófico. O contexto que tornara possível a operação em Beirute remontava a outubro de 2023. Naquele mês, o Hamas executara ataque coordenado contra Israel a partir de Gaza, resultando em mais de 1.000 baixas civis israelenses e 200 reféns capturados. Foi o ataque mais letal contra civis israelenses desde a fundação do Estado em 1948. A resposta israelense fora imediata e massiva. Operação militar em Gaza visava destruir infraestrutura militar do Hamas, eliminar lideranças e recuperar reféns. Mas desde o início, autoridades israelenses deixaram claro que escopo iria além de Gaza. Líderes do Hamas em qualquer lugar seriam considerados alvos legítimos. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, declarou publicamente em novembro de 2023 que comandantes do Hamas não estariam seguros em nenhum lugar do mundo. Yoav Gallant, ministro da Defesa, reiterou mensagem. Não eram ameaças vazias, eram avisos operacionais. Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, baseado em Doha, passou a operar sob segurança reforçada. Khaled Meshaal, outro líder sênior também no exterior, limitou aparições públicas. Mas Al-Arouri, em Beirute, mantivera rotinas relativamente previsíveis. Talvez por acreditar que localização em território do Hezbollah oferecia proteção. Talvez por subestimar o alcance da inteligência israelense. A Operação de Janeiro inseriu-se em padrão histórico do Mossad de visibilidade seletiva. Algumas ações eram reivindicadas tacitamente através de vazamentos para a mídia israelense.
Outras permaneciam oficialmente não confirmadas. A lógica dependia de objetivos secundários: dissuadir outros alvos, enviar mensagens a aliados ou adversários, ou simplesmente evitar pressão diplomática desnecessária. No caso de al-Arouri, Israel não emitiu confirmação oficial. Porta-vozes militares respondiam perguntas com fórmulas evasivas, mas ninguém em círculos de inteligência regional tinha dúvidas reais sobre a autoria. A precisão, o timing pós-outubro, a ausência de reivindicação alternativa, tudo apontava a mesma direção. A ambiguidade estratégica servia a múltiplos propósitos. Permitia ao Hezbollah evitar resposta imediata sem parecer fraco para sua base. Hassan Nasrallah podia denunciar violação sem comprometer-se à retaliação específica. O Irã podia condenar sem especificar medidas. Essa flexibilidade mantinha portas abertas para desescalada, algo que todos os atores, apesar da retórica, tinham interesse em preservar. Dentro do Hamas, impacto foi profundo. Al-Arouri não era apenas coordenador externo, era ponte entre Gaza e eixo de resistência regional. Sua ausência criou vácuo que nenhum substituto imediato podia preencher com mesma eficácia. Reuniões em Beirute, Teherã e Doha tentavam reorganizar a estrutura, mas desconfiança mútua complicava o processo. Paralelamente, Israel intensificava a pressão em outras frentes. Em Gaza, operação militar continuava destruindo túneis e complexos de comando. Negociações para a libertação de reféns avançavam lentamente, mediadas por Egito e Catar. Cada dia que passava, capacidades militares do Hamas em Gaza eram degradadas, mas lideranças externas permaneciam intactas, operando de capitais onde Israel não podia agir militarmente. Doha, onde Haniyeh residia sob proteção catarí, era particularmente frustrante para Israel. O Catar mantinha relações com Hamas enquanto hospedava a maior base militar americana no Oriente Médio. Essa dualidade irritava israelenses, mas era a realidade geopolítica que precisavam aceitar. A estratégia de Israel era multicamadas: destruir capacidades militares em Gaza, eliminar lideranças acessíveis no exterior, pressionar países que abrigavam dirigentes. Objetivo não era necessariamente destruição total do Hamas, reconhecido como impossível, enquanto causas subjacentes do conflito permanecessem. Era tornar a organização incapaz de repetir ataque de outubro. David Barnea coordenava a dimensão de inteligência dessa estratégia. Mossad fornecia alvos, métodos, timing, mas decisões finais sobre quando e onde agir cabiam ao gabinete político. Nessa estrutura, responsabilidade era compartilhada e, portanto, diluída. A neutralização de al-Arouri não encerrou o padrão de operações externas. Em julho de 2024, outro evento abalou a estrutura do Hamas. Ismail Haniyeh, líder político mais sênior da organização, foi encontrado sem vida em residência de Teherã, onde estava hospedado para a cerimônia de posse do presidente iraniano. As circunstâncias foram objeto de especulação imediata. Irã alegou infiltração de agentes. Análises técnicas sugeriram dispositivo oculto previamente. Israel não comentou, mas a atmosfera regional deixava pouca dúvida sobre interpretação dominante. Haniyeh estava sob proteção direta iraniana, em território considerado inviolável. Sua eliminação ali representava mensagem ainda mais ousada que Beirute. A morte de Haniyeh teve impacto diferente de al-Arouri. Haniyeh era face pública do Hamas, negociador em processos diplomáticos, figura que transitava entre resistência armada e política. Sua ausência criou vácuo de liderança que forçou reorganização completa da estrutura de comando. Yahya Sinwar, líder do Hamas em Gaza e considerado mentor do ataque de outubro, assumiu liderança geral da organização. Mas Sinwar operava de túneis sob Gaza, isolado, sem capacidade de articulação externa que Haniyeh possuía.
A mudança concentrou poder em figura mais radical e menos acessível diplomaticamente. Para Israel, sequência de operações bem-sucedidas demonstrava a capacidade de alcançar alvos em locais teoricamente protegidos. Dubai, Damasco, Beirute, Teherã. A geografia deixara de ser obstáculo quando inteligência era suficientemente precisa e vontade política suficientemente forte. Mas cada operação também gerava custos. Relações com países onde ações ocorriam deterioravam. Líbano e Irã denunciavam violações. Turquia, que abrigava outros líderes do Hamas, reforçava segurança e retórica anti-israelense. A impunidade operacional de Israel criava ressentimento acumulado que eventualmente cobraria preço. Internamente em Israel, operações eram recebidas com aprovação majoritária. Opinião pública via a eliminação de líderes do Hamas como justiça retributiva pelo massacre de outubro. Críticos que questionavam a eficácia estratégica de assassinatos eram minoria. Trauma coletivo do ataque criara consenso de que qualquer ação que enfraquecesse Hamas era justificada. David Barnea, em raras aparições públicas, não celebrava sucessos explicitamente. Mantinha discrição característica de agências de inteligência. Mas relatórios ao Gabinete de Segurança detalhavam métricas, comunicações interceptadas mostrando desorganização interna do Hamas, dificuldades em substituir quadros eliminados, atrasos em operações planejadas. Entretanto, análises mais profundas revelavam limitações. Hamas não era organização dependente de poucos indivíduos. Era movimento com milhares de membros, ideologia arraigada, base social em Gaza e diáspora palestina. Eliminar lideranças atrasava planos, mas não erradicava a organização. Novos comandantes emergiam, às vezes mais radicais que predecessores. O ciclo parecia interminável. Israel eliminava ameaças, novas ameaças surgiam. Hamas executava ataques, Israel retaliava. Cada lado via ações próprias como defensivas e do adversário como agressivas. Narrativas eram mutuamente excludentes, impossibilitando reconciliação. Comunidade internacional observava com crescente frustração. Secretário-geral da ONU apelava por cessar fogo. Estados Unidos pressionavam por solução diplomática enquanto forneciam armas a Israel. Europa estava dividida entre solidariedade com Israel e preocupação com direitos palestinos. Nenhum ator tinha capacidade ou vontade de impor resolução. Em setembro de 2024, pressão internacional e mediação egípcia-catari produziram acordos parciais para a troca de reféns por prisioneiros. Mas cessar-fogo duradouro permanecia inatingível. Hamas exigia fim de ocupação e bloqueio. Israel exigia desmilitarização completa de Gaza. Posições eram irreconciliáveis. David Barnea sabia que inteligência sozinha não resolveria conflito. Podia degradar capacidades inimigas, prevenir ataques, proteger cidadãos israelenses temporariamente, mas não podia criar paz. Essa era a tarefa para políticos, diplomatas, sociedades dispostas a compromissos dolorosos. Enquanto isso não acontecesse, Mossad continuaria fazendo o que sempre fizera: gerenciar ameaças indefinidamente. As operações de 2024 forçaram reflexão sobre a natureza da guerra moderna. Conflito israelo-palestino não era mais, se é que algum dia foi, confronto convencional entre exércitos. Era guerra assimétrica, híbrida, travada simultaneamente em campos de batalha físicos e espaços invisíveis de inteligência, finanças, narrativas. O Mossad representava a vantagem qualitativa de Israel nessa guerra. Com um orçamento estimado em bilhões de dólares anuais, tecnologia de ponta fornecida por parcerias com potências ocidentais e décadas de experiência acumulada, a agência operava em nível que poucas organizações no mundo podiam igualar. CIA americana, MI6 britânico, FSB russo, talvez mais algumas, mas certamente nenhuma organização palestina ou árabe.
Hamas, em contraste, dependia de recursos limitados, tecnologia improvisada, redes humanas mais que sistemas eletrônicos. Sua força estava em enraizamento social em Gaza, disposição de membros para sacrifício e apoio de eixo regional liderado por Irã. Mas não podia competir com Israel em domínio técnico. Essa assimetria criava dinâmica perversa. Israel podia eliminar líderes específicos do Hamas com precisão cirúrgica. Hamas não podia fazer o mesmo contra lideranças israelenses. O que Hamas podia fazer, e fizera em outubro de 2023, era causar dano massivo indiscriminado através de ataques surpresa contra civis. Era a arma do fraco, terror. Israel respondia com arma do forte, poder de fogo esmagador e inteligência sofisticada. A operação em Gaza resultara, segundo autoridades de saúde locais, em dezenas de milhares de vítimas palestinas, incluindo muitos civis. Israel argumentava que Hamas usava a população como escudo, operava de hospitais e escolas, tornava a separação entre combatentes e civis impossível. Debate sobre proporcionalidade e crimes de guerra dominava fóruns internacionais. Corte Internacional de Justiça recebia petições. Tribunal Penal Internacional investigava. Mas Israel, não sendo signatário de certas convenções e protegido por veto americano no Conselho de Segurança da ONU, operava com margem de impunidade. David Barnea não lidava diretamente com essas questões legais e morais. Seu trabalho era neutralizar ameaças, não justificar ações publicamente. Mas sabia que operações do Mossad ocorriam em contexto político, onde cada ação alimentava narrativas concorrentes. Para israelenses, eliminação de terroristas. Para palestinos e aliados, assassinatos extrajudiciais. A verdade, como sempre em conflitos prolongados, era mais complexa que qualquer narrativa simples. Israel enfrentava ameaças reais. Ataque de outubro provara que Hamas tinha capacidade e vontade de causar massacre. Resposta israelense, incluindo operações do Mossad, visava prevenir repetição. Mas métodos empregados, especialmente em Gaza, causavam sofrimento massivo à população civil palestina, que tinha pouco ou nenhum controle sobre ações do Hamas. Esse ciclo de violência alimentava-se mutuamente. Cada ataque palestino justificava, aos olhos israelenses, medidas mais duras. Cada retaliação israelense criava novos motivos para ressentimento palestino. Gerações cresciam em ambos os lados, conhecendo apenas conflito, perpetuando ódios que tornavam paz cada vez mais distante. Vozes moderadas em ambos os lados eram marginalizadas. Em Israel, políticos que propunham concessões eram acusados de fraqueza. Entre palestinos, líderes que sugeriam compromisso eram denunciados como traidores. Extremos dominavam o discurso, tornando o centro insustentável. Mossad operava nessa realidade, não na que diplomatas idealizavam. Barnea precisava proteger Israel hoje, não em futuro hipotético de paz. Sua métrica de sucesso era quantas vidas israelenses eram salvas por operações preventivas, não se essas operações contribuíam para a reconciliação de longo prazo. Mas ele também sabia que inteligência tinha limites. Podia eliminar 100 líderes do Hamas e outros 100 surgiriam. Podia prevenir 10 ataques e o 11º poderia ter sucesso. Podia desarticular redes, mas não podia eliminar ideologia ou desespero que as alimentavam. A guerra contra Hamas não seria vencida apenas por Mossad. Requereria, eventualmente, mudança política fundamental, reconhecimento mútuo, compromissos dolorosos, aceitação de narrativas concorrentes. Isso parecia impossível em 2024. Talvez fosse. Mas Barnea tinha visto impossíveis acontecerem antes. Acordos de paz com Egito e Jordânia, normalizações com Emirados e Bahrein, talvez, eventualmente, até com palestinos. Até lá, Mossad continuaria fazendo o necessário. Em janeiro de 2025, um ano após a operação em Beirute, Davi Barnea revisava relatórios em seu escritório em Glilot.
As operações de 2024 haviam alcançado objetivos táticos. Al-Arouri neutralizado, Haniyeh eliminado, estrutura externa do Hamas desarticulada temporariamente. Mas paz permanecia distante como sempre. Gaza estava em ruínas. Reconstrução levaria anos, talvez décadas. Acordo para a libertação de reféns havia sido parcialmente implementado, mas dezenas permaneciam em cativeiro. Cessar-fogo era frágil, violado periodicamente por ambos os lados. Hamas, enfraquecido militarmente, mas não erradicado. Israel, mais seguro temporariamente, mas não permanentemente. Yahya Sinwar, agora líder do Hamas, permanecia oculto nos túneis sob Gaza. Mossad tinha inteligência sobre localização geral, mas não precisa o suficiente para a operação definitiva. E havia cálculo político. Eliminá-lo poderia fazer dele mártir que inspiraria nova geração. Mantê-lo vivo, mas isolado, poderia ser mais útil. Outras lideranças do Hamas haviam emergido. Khaled Meshal, veterano baseado em Doha, assumira papel mais proeminente. Moussa Abu Marzouk, outro líder externo, coordenava relações com Egito e mediadores. A organização demonstrava resiliência característica de movimentos com base ideológica profunda e apoio social resiliente. Para Israel, o desafio permanecia essencialmente inalterado desde 1948. Como garantir segurança em região hostil sem resolver questão palestina fundamentalmente? Cada governo tentara a abordagem diferente. Acordos de Oslo nos anos 1990 apostaram em processo de paz gradual. Retirada unilateral de Gaza em 2005, testou separação física. Bloqueio subsequente tentou conter Hamas. Nada produzira paz sustentável. Mossad era ferramenta, não solução. David Barnea entendia isso melhor que muitos políticos. Inteligência podia comprar tempo, prevenir catástrofes, neutralizar ameaças específicas, mas não podia criar condições para a convivência pacífica. Essa era a tarefa que transcendia capacidades de qualquer agência. Internacionalmente, Israel enfrentava isolamento crescente. Decisões judiciais desfavoráveis se acumulavam. Movimentos de boicote ganhavam força. Mesmo aliados tradicionais expressavam desconforto com políticas em Gaza e Cisjordânia. Estados Unidos permaneciam parceiros estratégicos, mas com paciência testada. Barnea sabia que Israel não podia depender indefinidamente de superioridade militar e de inteligência. Demográfica trabalhava contra o país. População palestina entre Mediterrâneo e Jordão aproximava-se da israelense. Manter controle sobre milhões de palestinos sem direitos plenos era insustentável moral, política e praticamente. Mas mudanças políticas necessárias exigiam coragem que líderes atuais não demonstravam. Netanyahu, em poder quase ininterrupto desde 2009, priorizara a gestão de conflitos sobre resolução. Oposição israelense estava fragmentada. Liderança palestina, tanto Fatah quanto Hamas, era disfuncional e desacreditada por suas populações. Em reunião recente com o Gabinete de Segurança, Barnea apresentara a avaliação sóbria. Podemos continuar degradando capacidades inimigas indefinidamente, mas não podemos eliminar ameaças que nascem de questões políticas não resolvidas. Nossa vantagem em inteligência nos dá tempo. O que fazemos com esse tempo é decisão política, não operacional. Netanyahu ouvira em silêncio. Não era a primeira vez que Barnea apresentava análise semelhante, e não seria a última vez que seria ignorada. Política israelense estava presa em padrões que tornavam mudanças dramáticas quase impossíveis. Coalizões frágeis, sociedade polarizada, trauma de outubro de 2023, reforçando visões de linha dura. David Barnea voltou à sua mesa, observando monitores que mostravam dados em tempo real de operações em curso. Mossad continuaria fazendo seu trabalho, protegendo Israel, neutralizando ameaças, coletando inteligência.
Mas ele sabia que vitória definitiva não estava no horizonte. Apenas gestão interminável de conflito que consumira gerações e consumiria outras mais. Fora da janela, Tel Aviv brilhava sob sol mediterrâneo. Cidade vibrante, economia próspera, tecnologia avançada. Israel construíra notável sucesso em circunstâncias adversas. Mas sucesso estava construído sobre fundações instáveis, enquanto o conflito permanecesse sem resolução. A pergunta que Barnea carregava e que raramente verbalizava era simples. Quanto tempo essa situação era sustentável? Não tinha resposta. Apenas certeza de que, enquanto durar, Mossad continuaria operando nas sombras, fazendo o necessário para que Israel sobrevivesse mais um dia.